Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, professor Márcio Augusto, para mais uma aula de geografia com vocês. Agora a gente começa a entrar no conteúdo do segundo bimestre. É isso aí, o primeiro bimestre já foi, vamos estudar agora o segundo bimestre, tá? Vocês devem estar percebendo que agora, para o segundo bimestre, eu dei uma modificada na maneira como eu vou apresentar nossas aulas, tá? Não tem mais a minha imagem, né, o meu vídeo falando para vocês aparecendo aqui embaixo, e eu faço isso porque é, existem alguns alunos que têm limitação de banda. O que é isso? A internet deles não é muito boa. E exatamente por não ser muito boa a internet deles, fica muito mais pesado para eles acessarem e verificarem determinados tipos de vídeo. E aí, eu fazendo dessa maneira que eu estou fazendo agora, né, só com o slide com a minha voz, o vídeo fica muito mais leve e facilita muito o acesso dessas pessoas. Acho que não vai ter problema, que o que vocês precisam, na verdade, é ver o que está escrito, né, e ouvir a minha voz com a explicação, né, e isso vai estar sendo completamente atendido, né. Além disso, eu coloquei um outro detalhe. Vocês podem reparar aqui, ó, que eu coloquei o meu Facebook, tá vendo? prof.geoguto. Chega lá no Facebook, procura prof.geoguto, curte a página, tá? E eu estou fazendo isso, estou disponibilizando isso para quê? Todos os dias eu estou online lá na plataforma do Google Classroom, né? Mas nem sempre vocês estão disponíveis lá no horário das nossas aulas. Muitas vezes vocês estão acessando fora do horário em que era para nós estarmos dentro da sala de aula nas nossas aulas regulares. Então, através do Facebook, fica muito mais fácil de você entrar em contato comigo, expor a sua pergunta, a sua dúvida, e aí eu recebo a notificação no meu celular e consigo facilmente te responder, tá? Porque é quase imediatamente, só se eu estiver fazendo alguma outra coisa, né? Muitas vezes posso estar em aula justamente no Classroom e não vou poder responder, tá ok? Então é só curtir lá a minha página que você vai conseguir entrar em contato comigo com muita facilidade. Para esse início de segundo bimestre, a gente começa trabalhando com a urbanização no mundo, tá? Primeira coisa, o que é a urbanização? Urbanização é tornar uma área urbana, uma área urbanizada. Quando a gente aponta para urbano, a gente fala basicamente de quatro coisas, tá? Água, luz, esgoto e asfalto, né? Saneamento básico, iluminação pública e asfaltamento. Isso já caracteriza uma área urbana, tá? Nas áreas rurais a gente já não encontra isso com tanta facilidade. Normalmente é chão de terra batido, né? O esgotamento sanitário muitas vezes é feito através de sumidouro, né, de fossa séptica, né? Não é essa que a gente está acostumado, tá? Mas vamos começar a nossa aula então, tá? A urbanização é um processo que representa a modernização das sociedades e a aglomeração das atividades industriais e comerciais no espaço das cidades. A urbanização corresponde ao processo de transformação dos espaços rurais em espaços urbanos, com o crescimento das cidades e das práticas inerentes a elas, como as atividades industriais e comerciais. O urbano não se restringe à cidade, mas é principalmente nela que se materializa, fato que associa o processo de urbanização ao crescimento das cidades em relação ao campo. Como é que a gente pode explicar isso, galera? Pensa comigo. Antigamente, no Brasil era tudo manufatura, né? E era tudo através do extrativismo, né? Nós apenas coletávamos e exportávamos os nossos produtos, né? Ou fazíamos uma manufatura bastante simples. Com o surgimento das indústrias e a industrialização brasileira, isso precisou mudar um pouco, né? E aí as pessoas, elas começaram, né, os investidores começaram a criar fábricas, né, a criar indústrias, e essas indústrias precisavam de pessoas para trabalhar naquela região e precisava de uma certa infraestrutura para poder receber matéria-prima para poder industrializar, né, para poder transformar aquela matéria-prima num produto industrializado, e também precisava de infraestrutura para escoar
a sua produção, mandar embora a sua produção. Então, é nesse contexto que começa a surgir a urbanização no mundo, tá? Existem dois principais fatores que associam o processo de urbanização. São os fatores atrativos, tá? Tá aqui, ó, fatores atrativos e os fatores repulsivos. Atrativo é aquilo que atrai, repulsivo é aquilo que repulsa, aquilo que afasta, né? E a gente vai apontar o que é cada um deles. Fatores atrativos ocorrem pela urbanização causada pela atração da população do campo para as cidades em busca da maior oferta de emprego gerada pela industrialização, além da existência de melhores condições de renda e de vida. Ou seja, as pessoas saíam dos campos em direção às cidades para poder ter mais oportunidades, né, de trabalho e melhor rentabilidade, né? A gente vai estudar isso um pouco mais à frente quando a gente for falar de êxodo rural, tá? O rápido e fácil acesso a produtos, bens de consumo e serviços, como escolas e hospitais, além de uma maior interação cultural, também pode ser listado como um fator atrativo da urbanização. Então, por exemplo, atualmente a gente aqui, a grande maioria, né, a maioria absoluta de nós, vive em área urbana. Então, para a gente é muito comum ter facilidade de transporte, ter facilidade de conseguir uma escola, de conseguir um hospital, né? Aqui, por exemplo, em Duque de Caxias, a gente sabe mais ou menos que em 5, 10 minutos de carro você está no hospital, né? Você tem o Hospital Duque, você tem o Hospital Infantil, você tem as UPAs, você tem o Moacir do Carmo, você tem o Hospital de Saracuruna. Então, assim, você tem uma gama de hospitais, né? Nas áreas rurais, isso nem sempre é tão fácil. Isso é bem mais difícil, por sinal, tá? Muitas vezes você demora 1, 2 horas para conseguir chegar no hospital mais próximo, tá ok? Então, esses são os fatores atrativos, são os fatores que atraem as pessoas para a cidade, para terem uma facilidade de acesso aos serviços. Os fatores repulsivos, ou seja, aqueles que afastam, né, as pessoas da cidade, ocorrem quando a urbanização acontece pela expulsão ou afastamento da população do campo para as cidades, como uma migração em massa que chamamos de êxodo rural. Lembra que eu falei que a gente ia falar de êxodo rural? A gente vai entrar nesse detalhe em uma outra aula mais à frente, tá ok? Ou migração campo-cidade, tá? Dentre os fatores repulsivos da urbanização, podemos citar a concentração fundiária, ou seja, muitas terras na mão de poucas pessoas, né? Ou seja, 10 pessoas que detêm a maioria das terras do Brasil, né? São os 10 grandes latifundiários, a gente vai estudar isso mais à frente também, latifúndio, minifúndio, tá? Os baixos salários do campo, né? Ou seja, como eu falei, que o pessoal saía do campo em direção às cidades para tentar melhorar os seus salários, né, os seus vencimentos, é porque lá no campo era bem baixo o salário, tá? A mecanização das atividades agrícolas com a substituição da mão de obra, entre outros. Isso aqui, né, a gente também vai trabalhar mais à frente, mecanização do campo, tá? O que que acontece? Antigamente, você precisava, por exemplo, numa colheita de algodão, né? Você precisava de 300 pessoas para colher toda a tua safra de algodão. Então, você empregava 300 pessoas. Com o processo de mecanização do campo, você comprava uma colheitadeira que fazia o trabalho de 300 pessoas muito mais rápido. E aí você não precisava de 300 pessoas, você precisava de 30 pessoas para operar 10 colheitadeiras, né? Então isso fazia com que as outras 290 ficassem desempregadas e precisassem então buscar novas oportunidades. Então elas migravam para as cidades. Tudo bem? Os países desenvolvidos foram os primeiros a urbanizar-se, com maior presença de fatores atrativos, tá? Então, ou seja, eles criaram os fatores atrativos e fizeram com que as pessoas migrassem para as cidades, tá? A partir de então, o homem foi se aglomerando em centros urbanos e desenvolvendo atividades econômicas. Dessa forma, o processo de urbanização tem duas fases marcantes. A primeira ocorreu com a Revolução Industrial no final do século XVIII, tá? Esse acontecimento provocou uma enorme migração. As pessoas que habitavam áreas rurais saíram rumo às cidades.
Mas isso aconteceu somente nos países envolvidos na Revolução e não em escala planetária. Ou seja, aconteceu isso na Inglaterra, na França, nos países que tinham mais industrialização, né? Houve uma revolução, eles começaram a criar máquinas automatizadas e aí precisavam de pessoas para operar aquelas máquinas, e então a galera do campo foi saindo e migrando para as cidades para poder trabalhar com esse novo maquinário, tá? Mas isso aconteceu localmente, não numa escala global, tá ok? A segunda, a segunda grande fase foi depois da Segunda Guerra Mundial. Mas essa segunda fase não foi motivada pela industrialização, mas houve um êxodo rural, ou seja, uma saída da galera do campo, né, das fazendas em massa, desencadeado pelo fascínio urbano, melhores condições de vida e oportunidade de estudo e trabalho. Então, a galera não tinha mais perspectiva de ficar vivendo lá nas fazendas, no campo, e migrou em massa para as cidades. Aqui no Brasil foi na década de 60. A gente vai estudar isso com muitos detalhes mais lá na frente. Tá ok? Então, galerinha, para explicar isso aqui, o que a gente precisa entender é urbanização. É a transformação de uma região em área urbana. Como é que se transforma em área urbana? Colocando água, luz, esgoto e asfalto, né? Água encanada, esgotamento sanitário, né, esgoto sanitário, né, luz elétrica, né, e asfaltamento nas ruas, tá? Isso é a urbanização. Por que se dá a urbanização? Por conta da necessidade das indústrias de receberem as suas matérias-primas e de escoarem a sua produção. Guto, pode explicar isso melhor? Posso. Vamos lá. Joãozinho, né? Ele é um industrial, ele tem uma indústria têxtil, ou seja, ele faz roupas, né? Então ele montou uma fábrica muito grande em Duque de Caxias. Ele precisa receber a sua matéria-prima, algodão, linhas, essa coisa toda. Para que ele consiga receber essa matéria-prima, alguém tem que entregar. E para entregar com facilidade, ele precisa o quê? De rua asfaltada. Por quê? Porque a rua asfaltada, se tiver chovendo, não cria lá aquela lama que pode fazer com que o caminhão atole, né? Então ele precisa receber essa matéria-prima para poder iniciar sua produção. E uma vez que ele termine essa produção, né, ele vai então mandar essa produção para fora para poder vender. E para isso ele precisa das mesmas condições para poder transportar o seu material para outros lugares. Entendeu? É basicamente isso. Tá? Mais à frente a gente vai entender, quando eu estiver falando de urbanização brasileira, que eu vou detalhar para vocês como é que se deu cada um desses pontos. Tá? A aula de hoje, ela termina aqui, né? A gente fecha com esse slide aqui agora, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem que eu vou estar disponível lá na plataforma, lá no Classroom, ou com muito mais facilidade, muito melhor acesso para vocês pelo Facebook, vai lá no prof.geoguto, tá com dúvida, me pergunta que eu respondo, eu não vou deixar ninguém sem resposta, tá? Então, podem acessar, curtir a página e perguntar à vontade. Mantenham-se em casa, não vamos dar mole para esse vírus, tá? Respeitem a quarentena e eu desejo a todos uma excelente semana com saúde e bons estudos. Valeu, galera! Tchau, tchau!